Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo e eu vou acompanhá-lo nessa aula sobre servidor X, conhecido também como X ou X Windows System. Tá? Diferentemente do Windows, a parte gráfica não é integrada ao Linux. Então, o que é o servidor X? É um protocolo de rede vídeo que vai prover a capacidade para trabalhar com um sistema de janelas, um gerenciador de janelas, e que permite as interações através de teclado e mouse. Tá? Logo, o X é uma aplicação que roda no topo da base do sistema operacional. Então isso vai permitir que você execute a parte gráfica no momento que quiser. Tá? Não é igual no Windows, que você não tem a opção de não usar a interface gráfica. Então o que o servidor X vai fornecer? Vai fornecer as ferramentas que vai possibilitar o desenvolvimento de ambientes gráficos, como desenhar a tela, mover janela, interagir com mouse e teclado. Agora, como vai ser feita a decoração dessas janelas, isso não é o X que faz. Tá? O trabalho de quem faz isso é o gerenciador de janela, como por exemplo GNOME, KDE, XFCE, etc. Tá? Então o servidor X é o que vai prover as funcionalidades básicas para que um gerenciador de janela funcione. Tá? Então basicamente é isso. E existem vários gerenciadores de janelas no Linux e você escolhe o que você achar melhor. Né? Cada um se adapta melhor a um gerenciador de janela. Então a gente tem como gerenciador de janela GNOME, né, que é o padrão do Debian, Unity, que é o padrão do Ubuntu. Tem o KDE, tem o LXDE, XFCE, tem vários, tá? Então a gente tem o nosso hardware, onde a gente tem a placa de vídeo. A gente tem os módulos, tá? Um driver no Linux a gente chama de módulo, ok? A gente tem o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que vai fazer a interface entre o meu hardware e as camadas superiores do meu sistema, como por exemplo o servidor gráfico, tá? E acima do servidor gráfico, quem vai atuar é um gerenciador de janela, KDE, GNOME, Unity, etc. Okay? A gente também tem os Display Managers, ou gerenciadores de login gráfico, que é aquele programa que você vai fazer a autenticação gráfica, que você coloca o seu login, a senha, e escolhe qual vai ser o gerenciador de janelas que você vai utilizar. Você pode ter vários gerenciadores instalados, e na hora de logar graficamente, você escolhe qual vai ser o seu gerenciador de janela. Aí existem vários, existem o KDM, que é o padrão KDE, GDM, que é o padrão GNOME, e tem o XDM, que é o padrão do servidor X. Então tudo isso a gente vai ver nessa aula, que vai ser bastante prática, tá? E a gente vai utilizar o VirtualBox. É o ideal que a gente tenha duas máquinas virtuais com Debian. Por enquanto a gente vai utilizar só uma. Mas à medida que a gente for evoluindo na aula, eu vou mostrar para vocês que o servidor X permite você executar ambientes gráficos a partir de uma máquina cliente, mas que vai utilizar recursos do servidor. Então é muito legal essa parte, a gente vai precisar de duas máquinas. Então a gente vai utilizar o VirtualBox. Tá? Aqui eu preparei uma máquina virtual com Debian 7, onde eu chamei de servidor gráfico. Antes de você levantar essa máquina virtual, eu gostaria que você se atentasse para um detalhe. Então veja, minha máquina virtual está desligada. Tá? Eu vou fazer uma configuração nela, vou aqui em Settings e vou na opção Network. Então aqui eu tenho um adaptador, uma placa de rede ativado como NAT. Eu vou deixar isso aqui da forma como está, para que eu possa ter acesso à internet, possa instalar os meus pacotes. Tá? O adaptador 2 está como bridge. Okay? Isso aqui é para que a minha máquina virtual acesse a mesma rede da minha máquina real. E o adaptador 3, se você não tiver ativado, ativa. Escolhe a opção rede interna ou internal network e dê um OK. Tá? Eu vou levantar essa máquina.
Vou dar um boot nela. Então eu vou ter duas máquinas, uma chamada servidor gráfico e outra chamada cliente. Qual que é a ideia? Essa máquina virtual, eu vou ter uma interface de rede, que é a rede interna com um determinado IP, que vai ser 192.168.200.1. E a minha máquina cliente vai ter o IP 192.168.200.2. Tá? Por enquanto, nessa primeira parte da aula, eu não vou utilizar os recursos de rede, tá? Porque a gente vai ver como preparar o ambiente para utilizar o servidor X. Então, olha só, eu estou sem interface gráfica ativado, caí no modo texto, tá? Essa máquina aqui chama servidor gráfico, eu estou logado como usuário root, ok? Bom, então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que instalar o pacote para a gente poder utilizar o servidor X. Essa é a primeira etapa, tá? Então, no Debian, esse pacote, antes disso, verifique, tá? Verifique o seguinte, veja como que está configurada a sua rede. Dá um if config. Então, veja que no meu caso, estou com a ETH2 como rede interna. Então, olha meu IP, 192.168.200.1. E a minha ETH0, que é o 10.0.2.15, vai ser utilizado para utilizar a internet, para eu baixar meus pacotes. Então, ok, a rede está funcionando, tá? Então, se eu pingar aqui externamente, eu vou conseguir, eu estou com acesso à internet, tá? Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Quando você não tem o servidor X, você tem que instalar, que é o pacote xserver-shorg, tá? Então aqui eu vou dar um search para ver se tem no meu repositório. Vamos paginar, porque pode dar uma saída grande. Então olha só, o meu já está instalado, é a primeira opção, xserver-shorg. Mas caso você não tiver ele instalado, então para instalar o servidor X, aptitude install, xserver-xorg, ou shorg. Então ele não vai instalar nada porque já está instalado, tá? Uma outra forma de você verificar isso é com o dpkg. dpkg, espaço "-l, pipe grep xserver-shorg. Então está instalado, tá? Todos os pacotes aqui relacionados ao shorg, ao X, né, ou X11, estão instalados. Então a primeira etapa é instalar os pacotes devidos, tá? Bom, então eu não posso instalar um gerenciador de janelas ou um gerenciador de login antes de instalar o servidor X, ok? Porque o servidor X é que vai dar a base para que esses outros softwares funcionem, ok? Então a primeira coisa é isso. Bom, para a gente poder fazer a nossa aula aqui, a gente precisa fazer algumas configurações no VirtualBox, uma vez que a gente vai estar utilizando recursos da máquina real, tá? Então, como a gente não está fazendo uma máquina real, essa máquina virtual minha vai ter que emular uma placa de vídeo, tá? Então, o que a gente vai fazer? É importante, tá? Como que eu altero aqui os terminais texto? É Ctrl, Alt, F1, né? Para ir para o TTY1, Ctrl Alt F2 para ir para o TTY2 e assim sucessivamente, tá? Quando eu dou Ctrl Alt F7, eu vou para a interface gráfica se ela estiver ativa. No meu caso aqui, ela não vai para lugar nenhum, já que não está ativa ainda, tá? Ok. Bom, o que a gente vai fazer? Então, para a gente poder configurar uma nossa placa de vídeo aqui na nossa máquina virtual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você tiver já um Display Manager executando
por exemplo, o GDM3, porque o Debian utiliza por padrão o GNOME 3, tá? Na versão 7. O que você faz? Você para ele com service GDM3 stop. Ele vai parar a interface gráfica, tá? Geralmente, quando a gente instala o Debian com a interface gráfica e ele não detecta exatamente qual é a nossa placa de vídeo, ele utiliza um driver, um módulo padrão, tá? Um genérico, e você consegue fazer com que ele funcione, tá? O que a gente vai fazer? Aqui no VirtualBox, tá? No meu caso, eu vou fazer o seguinte. Você vai lá no menu superior, dispositivos ou devices, ok? Vai ter a opção Insert Guest Addition CD Image, tá? Inserir um CD de imagem adicional, ou host D. Então você dá você clica para que ele seja executado, tá? No meu caso aqui já está montado, por isso que ele deu essa mensagem. Então você tem que ir lá no menu superior do VirtualBox, Devices ou Dispositivos, ok? E Insert Guest Addition CD Image. Fez isso, o que você vai fazer? A gente precisa instalar um pacote adicional para convidados, tá? Então a gente precisa disso para poder configurar o nosso módulo, o nosso driver de vídeo no VirtualBox e conseguir melhores resoluções no servidor X, tá? Ter uma melhor imagem, mais detalhes do servidor X, ok? Bom, então a gente para a interface gráfica caso estiver funcionando. Depois a gente tem que instalar um pacote de cabeçalhos, tá? Que é o Linux -headers cifrão uname espaço -r, porque eu tenho que instalar esse pacote de acordo com a versão do meu kernel. Então, aptitude install linux -headers cifrão, abre parênteses, uname -r, fecha parênteses, tá? Então, no meu caso, eu já deixei tudo instalado para essa videoaula não ficar muito grande e você ficar esperando, tá? Então, vamos ver se a gente instalou. Vamos ver o que significa esse Linux Headers, né? Por que eu já coloquei o name -r? Para eu não ter que descobrir a versão do kernel e ter que digitar isso aqui, tá? Então, é só uma forma mais prática para a gente não perder muito tempo. Então ele fala aqui, ó, Linux Headers está instalado, ok? Mantenedor, time do kernel do Debian, etc. Versão, já está tudo instalado. Arquivos cabeçalho para o Linux, versão 3.2.0, tá? Esse pacote provê arquivos de cabeçalho, né, para uma arquitetura específica, para uma versão de kernel específica, que é utilizado para você compilar drivers. Por exemplo, quando você vai instalar uma NVIDIA, você já tem que ter instalado esses headers, porque os scripts que instalam esse módulo, esse driver para você, necessita desses arquivos para funcionar. Então, por exemplo, a NVIDIA ainda não fornece os drivers de maneira aberta, né? Então, ele fornece um binário, um script, que vai ser executado na sua máquina. Tá? Importante falar que durante a instalação de qualquer driver de vídeo, o seu servidor gráfico tem que estar parado. Você não pode estar com X rodando. Aí você instala esses cabeçalhos, tá? Que são programas escritos em C, ok? Para que você consiga compilar aquele driver de acordo com a versão do kernel que você está utilizando, de acordo com a arquitetura. Tá? Então, se você fosse instalar um NVIDIA, você teria que instalar esses headers antes. Ok, eu fiz isso, não só a NVIDIA, mas como a TI também. Então o script, os softwares que eles desenvolveram, precisa que você instale os headers anteriormente. Tá? Então instalei esses headers. Então o que eu faço? Vou lá no menu do VirtualBox, vou em dispositivo ou device e mando instalar adicionais para convidado. Tá? Se tiver em português. Se tiver em inglês, você manda Insert Guest Addition CD Image. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar
esse cara, mount, espaço, /dev, /cd-rom, espaço, média ou mídia. Ele vai dar essa mensagem aqui mesmo, que é só tá protegido contra gravação, é somente leitura. Se você der um ls em /mídia, veja que tem os arquivos, tá? E tem um script aqui, que é o VBox Linux Additions, que você vai executar, tá? VBox Linux. Vamos entrar no /mídia, /VBox Linux Additions. Manda executar. No meu caso já está instalado, tá? Mas vamos fazer aqui novamente para você acompanhar o processo. Isso aqui tem que ser executado com a interface gráfica parada, com o servidor X parado, tá? A vantagem de você instalar esses adicionais é que eu vou ter uma resolução melhor, vou ter acesso a fontes melhores, vou conseguir executar esse protocolo de rede, né, servidor X como protocolo de rede. Então essa é a vantagem, tá? Como a gente está utilizando o VirtualBox, a gente tem que instalar isso. O próximo passo é a gente identificar qual que é a placa de vídeo que a gente está utilizando, tá? Então vamos aguardar. Isso aqui pode demorar um pouquinho, mas não demora tantos minutos não. Pronto, finalizou. Como que eu descubro qual que é a minha interface, qual que é a minha placa de vídeo? LSPCI, tá? Pipe, grep, espaço "-i", espaço VGA. Por que eu coloco "-i" no grep? O grep é para fazer um filtro. O LSPCI, ele vai te mostrar todos os dispositivos que você tem, placa de som, placa de rede, etc, placa de vídeo. Só que eu quero saber só a VGA, minha interface, minha placa de vídeo. Esse "-i" é para ele não fazer diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá? Então aqui ele fala o seguinte: VGA Compatible Controller, Inotec System, Virtual Graphics Adapter. Ok, a gente está utilizando o VirtualBox. Então se você tivesse um NVIDIA, ele ia te trazer a versão NVIDIA, o modelo, etc. Tá? Se fosse a TI, ele ia trazer a TI, se fosse Intel, ia trazer Intel. Tá? Quando eu instalo esse pacote do VirtualBox, esse pacote adicional, se eu der um lsmod, eu vou listar todos os drivers que eu tenho carregado, tá? Ou módulos. Eu quero verificar se ele carregou o VBox Video, que é o que ele tem que ativar quando eu instalo esses adicionais. Então tá lá, VBox Video. Ok, então até aqui tranquilo, tá? Então todos esses passos que a gente fez até agora foi para quê? Foi para superar as limitações da máquina virtual. Então, feito isso, eu posso dar um service. No meu caso aqui, eu já tenho o GDM3 instalado, tenho vários gerenciadores de janela instalados, tá? Então, no caso, se você ainda não tiver, não preocupe em instalar agora. Só quero mostrar um negócio. Então, eu vou ativar a interface gráfica. Então ele vai carregar o GDM, isso aqui é o GDM, tá? É o gerenciador de login gráfico. Então olha que interessante, eu posso escolher o usuário que eu vou me autenticar, digito a senha e aqui embaixo eu escolho qual é o gerenciador de janelas que eu vou utilizar. Depois eu vou mostrar como instalar isso aqui, certo? Então eu vou escolher aqui por enquanto o XFCE. Vou carregar só para mostrar para você. O XFCE é um gerenciador de janelas leve, tá? Ele não é pesado como os outros gerenciadores de janela. Então ele carregou aqui para a gente. Então tem um menu aqui de aplicativos, etc. Tem meus aplicativos gráficos, tá? Ok. Então isso aqui eu já tinha instalado, tá? Eu já tinha instalado o gerenciador de janela e o gerenciador de login. Então, se eu der Ctrl Alt F1, ele vai voltar para o terminal. Se eu der Ctrl Alt F7, ele volta para a parte gráfica. Tá? Ctrl Alt F1 vai para o terminal 1. Ctrl Alt F2 vai para o terminal 3. Ctrl Alt F3 vai para o terminal 3. Ctrl Alt F4 para o 4. Ctrl Alt F7
ele vai para o gráfico. A partir do F7, F8, F9, eu posso ter várias instâncias gráficas abertas. Eu posso ter vários gerenciadores de janelas abertos. Ok? Eu vou fechar aqui a seção do XFCE. Encerrar a sessão. E vou voltar aqui. Vamos voltar aqui para minha interface gráfica. Vou parar o GDM3. Aí aqui eu parei minha interface gráfica, tá? Ok. Então o que a gente fez aqui até agora? Preparou o VirtualBox, instalamos os adicionais para convidados, para poder ter acesso ao módulo, ao driver VBox Video, que vai me permitir uma resolução melhor de vídeo, de ter acesso a mais fontes, a protocolo de rede, etc. Então a gente fez isso. A gente viu como descobrir qual que é o modelo da minha interface de vídeo, da minha placa de vídeo. Agora a gente vai configurar o servidor X. Então no Debian a gente tem a opção de utilizar o dexconf, só que eu não vou utilizar esse comando, eu vou utilizar o comando X maiúsculo, -configure. Então esse cara vai gerar para mim em /root um arquivo chamado shorg, tá? shorg.conf.new, com a configuração padrão de vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara para o local onde ele deve ficar, que é /etc/x11, e ele tem que se chamar shorg.conf apenas, tá? Então ele gera um arquivo no seu diretório pessoal, que no caso eu estou como root, que é o shorg.conf.new. Eu vou copiar ele para /etc/x11 e vou chamá-lo de shorg.conf. Mandei para lá, vou entrar nesse diretório, vou utilizar o vim para editar esse arquivo, shorg.conf. Então veja só, esse arquivo ele é dividido em várias seções. A primeira seção ele vai indicar quais são os dispositivos de entrada, qual é o meu screen, tá? Qual que é o identificador do screen, que ele indica na seção Server Layout, tá? Em outra seção, em Section Files, ele vai indicar para mim onde estão as fontes que vão ser utilizadas, tá? Section Files. Então, onde ele vai buscar as fontes que vão ser usadas. Em Section Module, os módulos que ele vai utilizar. Por exemplo, GLX é um módulo que é utilizado para ativar a aceleração 3D. Então, se eu quero instalar um gerenciador de janela que tem suporte à aceleração 3D, eu vou carregar esse módulo GLX. E vários outros módulos que a gente tem aí, tá? Input Device, aqui no caso ele está identificando o teclado e qual que é o driver do teclado, que é o KBD. Outro Input Device, tem aqui uma configuração para o mouse. Veja que o device é representado por /dev /input /mais. Veja que então que ele tem configurações relacionadas a mouse, teclado, não só o monitor. Uma seção para o monitor, onde ele vai falar qual que é o monitor que está sendo utilizado, etc. Modelo. E um dos mais importantes aqui, se não o mais importante, é o Section Device, onde eu tenho o identificador e o driver. Então veja aqui, o nome do meu driver é VBox Video. Então, por exemplo, se fosse NVIDIA, teria que estar aqui NVIDIA. Se fosse Intel, teria que ter o nome do módulo Intel, responsável pela minha placa de vídeo aqui, tá? Então a gente está utilizando o VBox Video porque a gente está utilizando o VirtualBox. A gente tem uma seção aqui chamada Screen, onde eu vou definir as resoluções, a profundidade relacionadas ao monitor, né? Então, por exemplo, ele vai colocar várias configurações dessas, 1 bit, 4 bit, 8 bit, 15 bit, 16, 24, porque se o seu monitor não for compatível com um deles, ele vai colocar o de menor resolução, tá? Então, no caso aqui, ele está colocando Viewport, Def, 24. Então, por exemplo, se eu quero melhorar a resolução, eu posso colocar aqui, por exemplo, no display onde está configurado como 24, né? Como 24 bits. Poderia fazer isso, acrescentando o quê? A opção Modes, tá?
A gente vai deixar isso configurado. A gente vai colocar aqui 1152 versus 864. A gente vai deixar essa resolução onde tem def24. Tá? A gente vai salvar ESC2.wq e a gente agora vai dar um service gdm3 start. Ok, a gente caiu no GDM. A gente vai logar aqui com o usuário aluno. Tá? Vamos logar aqui no Gnome. Uma dica, tá? Se você tem muita memória RAM, nessa máquina onde você vai fazer esses testes, coloque um pouco mais. Por exemplo, aqui eu estou utilizando, se eu não me engano, 2 GB de memória para essa máquina virtual, tá? Aqui no caso minha máquina tem 8 GB no total. Então aqui eu estou com Gnome 3, certo? Bom, então vamos voltar ao terminal modo texto. Ctrl Alt F1. Vamos parar o GDM3. Novamente, dar um stop nele. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora para finalizar? Como eu estou utilizando o GDM3, eu vou iniciá-lo novamente. Então a gente está fazendo isso aqui para você entender a dinâmica de gerenciamento do servidor X. Vamos voltar. Tá? Vamos utilizar aqui o Gnome mesmo. Por exemplo, se você tiver menos de 1 GB de memória para a máquina virtual, carregar o Gnome vai demorar um pouquinho, carregar o KDE vai demorar. Eu vou abrir um terminal no modo gráfico, vou digitar aqui terminal, na busca, vou colocar aqui como root, vou colocar a senha. Bom, ele me deu um terminal. Um comando que você pode instalar para você poder fazer testes é o comando wininfo, que ele vai trazer informações sobre o servidor X. No meu caso aqui ele já estava instalado. Aí você executa ele, tá? É um programinha gráfico, então você tem que abrir ele com interface gráfica. Então ele vai te dar uma lista de janelas, informações sobre o seu servidor X, o nome, ícone, estado, tipo, o nome da máquina. Qual que é o processo responsável, no caso meu aqui é 8771. Qual que é o gerenciador de janela? Tá? Ele colocou aqui Mutter para Gnome. Várias outras informações, número de desktop, qual que é o desktop corrente, que é o 0. Tá? Quais são os estados suportados? Ele coloca aqui, ó, full screen é suportado. Recursos de servidor, quantos mapas de pixels, quantos bytes para cada pixmap, Windows, cursor, contexto gráfico, fonte, figuras, etc. Tá? Então, um comando que pode ser interessante para você descobrir algumas coisas. Outro comando interessante, vamos dar um clear aqui, é o comando xdp yinfo. Tá? Como é um comando que vai ter uma listagem muito grande, é bom você paginar. Tá? Então vamos dar um less aqui. Então ele vai te falar o número de display onde que você está, que é o 2.0, que é o display 0. Você pode ter vários displays e alternar entre eles. A versão do X, que é o 11. Qual que é o nome do fornecedor, que é o Xorg Foundation. Tá? Etc. Ele vai te dar informações até quantos bits você suporta. 1, 4, 8, 15, 16, 24, 32. Ele vai te dar várias informações. Número de extensões que você tem. Qual que é o screen number padrão, que é o 0. Qual que é o número de screen, que é 1. Ou seja, o número de tela. Qual que é a dimensão que ele está utilizando no screen 0, que é o 1152 por 864 pixels. Qual que é a resolução, que é 96 por 96. As profundidades, tá?
vários detalhes, tá? Então é o comando dá um Q para sair xdpyinfo, tá? Então informações a mais sobre o servidor X. Então é isso aí, primeira parte da nossa aula. É isso aí.